Verificando agora essa questão, nós temos o seguinte. Temos uma função, né? A função que tem seu domínio estabelecido aqui, nesse intervalo fechado, entre -3 e 3, e o contradomínio aqui nos reais. E algumas informações sobre essa função, né? Ela vai ser uma função que a gente pode chamar de partida. Ela tem elementos de tipos de funções de gráficos diferentes, parábolas, retas, são curvas, entre aspas, diferentes, né? Dessa forma, na primeira informação aqui, nós temos que um segmento de reta no intervalo fechado em -3 e aberto em 0. Então, nesse intervalo em x, temos um segmento de reta, tá? Então, assim, tal que -2 é zero da função, ou seja, é um x, né? Uma raiz. Tá? Zero da função quer dizer raiz. Tá? Então, vou até marcar aqui. Zero da função quer dizer raiz. Okay? De f neste intervalo. Beleza? Então, vou parar aqui. Depois eu vou ler o restante. Dessa forma, eu vou fazer um rascunho. Um rascunho para que a gente possa entender melhor. Tá? Esse rascunho não entra na solução que vocês poderiam fazer numa prova. Tá? Botando aqui o eixo de coordenadas. Vamos seguir aqui mais ou menos. Então tem aqui x, eixo y. E vamos marcar aqui agora. Eu sei que tem -3, de -3 a 0, né? Então eu vou botar esse intervalo aqui. -1, -2, aqui é -3. E aqui temos o 0. Tal que -2 é zero da função. Então, -2 aqui é zero dessa função aqui, tá bom? Isso nos diz que é uma reta que tem que passar aqui no -2. Ou vai ser assim, ou ela vai ser assim. Uma coisa desse tipo. Ok? Ainda não sei se ela é crescente ou decrescente. Ok. O que mais eu tenho de informação até essa parte? Um segmento de reta no intervalo de -3 fechado e 0 aberto, ao que -2 é zero da função. Então eu só sei que tem um ponto aqui. Vou botar de verde, tá? Para destacar. Outro. Tá. Temos aqui o ponto. Por enquanto é isso que eu posso prender. Aí agora eu vou para o seguinte. O módulo de f de -3 é igual a 1. Tá? Então, quando eu uso x igual a -3, a imagem pode ser positiva ou negativa. Ou é 1 ou é -1. Eu não sei até agora por causa do módulo, porque o módulo, se fosse negativo, o valor de f de -3, ele está transformando em positivo. E se já era positivo, não mudou nada, né? Mas eu sei que vai ser... quando eu uso o -3, ou a imagem vai ser aqui no 1, ou seja, ou eu vou ter um ponto aqui, ou esse ponto vai ser aqui no -1, né? Ou esse ponto vai ser aqui. Ou é esse, ou é esse. Tá faltando só uma informação, né? Qual é a informação que está faltando? Vamos ver. Temos aqui que a função f é decrescente nesse intervalo. Então, de -3 a 0, ela é decrescente. Decrescente ela é dessa direção. Então, eu já sei que tem que ser esse ponto aqui. Então, vamos apagar o nosso -1 aqui. Não vai ter esse valor. Então, já sabemos que f de -3 era 1 mesmo. Tá? Então, isso aqui é meio que uma pegadinha, né? Para o aluno ficar meio na dúvida. Ok. Então, teria uma reta partindo aqui. Vou colocar de verde, né?
E ela pararia aqui. Só que aqui, a gente não pode esquecer, é bolinha aberta, porque no 0 temos parênteses, então não é fechado. No -3 é fechado, tanto que eu botei bolinha fechada. Ok? Ainda não sabemos qual é esse valor aqui em y, né? Beleza. Lembrando que isso aqui é um rascunho. Vamos agora para a segunda parte. Eu tenho um arco de parábola no intervalo de 0 a 3. Então agora, partindo do 0, eu vou ter 1, 2, 3. Ok. No 0 e no 3, aqui é fechado. E pode. E como aqui no 0, nessa reta é aberto, no 0 aqui na parábola pode ser fechado. Não tem problema algum, tá? Beleza. Cujo vértice é o ponto. Então essa parábola tem um vértice no ponto 0,1. Então eu vou marcar esse ponto. Vou colocar também de verde, tá? Que é a mesma função. X igual a 0, y igual a 1. Então tá aqui, ó. Nós temos o vértice aqui. Tá? O vértice da parábola é bem aqui. E 1, tá? Vou marcar aqui também para a gente não esquecer. E 1 é 0 da função. Então, onde eu tenho x igual a 1, que é exatamente aqui, né? Menos 1, eu sei que é 0 da função. Perdão, 1, né? Menos 1 não. 1. Então eu tenho que aqui a parábola passa. Ok? Então essa parábola, ela obrigatoriamente ela vai ter que ser desse tipo assim, né? Para baixo, né? Com cavidade para baixo. Não tem como o vértice ser aqui e bater aqui se for com cavidade para cima. Então tem que ser dessa forma. Dessa forma, vamos lá, nós teríamos uma parábola mais ou menos assim. Onde que ela vai parar? No -3. No 3, perdão. Em x, né? Então seria mais ou menos aqui. Supondo, né? Ok. Determine a lei da função nesse domínio inteiro aqui. Ou seja, do -3 até o 3. Eu tenho que saber, nesse domínio, quais são as leis de formação dessa reta e dessa parábola aqui, desse arco de parábola. Isso aqui é o rascunho, então vamos nos organizar. Primeiramente, equação de uma reta. Eu preciso de 2 pontos, né? Para conseguir definir o meu coeficiente angular, né? Nós sabemos que a equação da reta é assim, né? Então, se eu isolar o m, eu vou ter uma fórmula aqui para encontrá-lo, né? Então, eu teria y menos y0 sobre x menos x0. Vamos ver quais são os 2 pontos que eu tenho. Eu tenho esse e esse, né? Esse ponto aqui, ele é o -3, 1. E esse de baixo aqui é o -2, 0. Então, se eu substituir aqui as coordenadas, né? De y, x, y0 e x0, eu vou conseguir encontrar esse coeficiente angular. Primeiramente eu vou pegar aqui, né? Tem que ser o y, né? Vou pegar de cima para baixo, tá? Então eu tenho 1 menos 0, 1 menos 0. E -3 menos 2. Então isso aqui vai me dar um coeficiente igual a 1. Aqui vai ficar -3 mais 2, né? Vai ficar -1. Então o nosso coeficiente angular é -1. Tem que ser isso mesmo, né? Porque é uma reta decrescente. Agora, para eu encontrar a equação da reta, eu substituo o y0 e o x0 e o m. Aí eu encontro essa reta aqui.
Substituindo, vou usar o ponto de cima mesmo. Não importa qual o ponto que eu use, vai dar certo. Então, menos 3, 1. Eu vou ter y menos, o y0 que eu vou usar agora é 1. O m é menos 1, x menos o x0. O x0 agora é menos 3. Então, teremos essa reta aqui. Menos x mais 3. Posso isolar aqui o y, né? Vai ficar y. Aqui usando a distributiva vai ficar menos x e menos 3, né? Menos x, menos 3. E esse menos 1 passando para o outro lado vai ficar mais 1. Então, nossa reta é y é igual a menos x menos 2. Agora falta encontrar a equação da parábola. Equação da parábola. Quais são as informações que nós temos? Nós temos o vértice e uma das suas raízes, né? Uma das interseções com o eixo x. Então, o vértice é o ponto 0, 1. E eu tenho um ponto P aqui que é a raiz dessa parábola, né? E pertence a ela também, que é o ponto 1, 0. A equação de uma parábola dessa forma é y menos y do vértice igual a A vezes x menos x do vértice ao quadrado. O nosso A obrigatoriamente vai ter que ser negativo, né? O que eu faço? Eu posso isolar esse A. Eu vou ter y menos y do vértice sobre x menos x do vértice ao quadrado. Dessa forma, quem é o y que eu vou usar? Vai ser o y do ponto P. O y do vértice, obviamente, vai ser o y do vértice. Né? E a mesma coisa vai ser com x. Então, y vai ser 0 menos 1. E aqui embaixo, x menos x do vértice, ou seja, 1, entre parênteses, né? Menos o 0 aqui, que é o x do vértice. Isso ao quadrado. Então, esse A aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, vai ser 1, né? Então, nosso A é menos 1. Obviamente, tinha que ser isso mesmo, porque tem que ser negativo, porque a concavidade é para baixo. Ok, já tenho condições de botar isso aqui, ó. E como eu já sei quem é o y do vértice e o x do vértice, que estão aqui, eu já encontrei a equação da parábola. Então, a parábola ela seria y menos o y do vértice, que nesse caso é 1, igual a menos 1 vezes x menos o x do vértice, que é 0, isso ao quadrado. Então, dessa forma, eu tenho y menos 1 igual. Isso aqui vai dar x ao quadrado, né? Vezes menos 1. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Isolando o y, eu tenho que vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Agora, para finalizar, vamos obter então a função f de x. F de x vai ser igual a chave, né? Tenho aqui primeiramente a reta, né? Então, eu vou colocar a equação da reta, que é menos x menos 2. Eu não coloco esse y, porque eu já tenho f de x. Então, vai ser menos x menos 2. E eu tenho que colocar o intervalo em que essa reta está definida. Ela está definida. Aqui, bolinha fechada, né? Então, bolinha fechada aqui no 3. Então, vem do menos 3, perdão. E vai até o 0. Só que no 0 é aberto, né? Então, seria esse intervalo aqui que eu tenho que representar. O x está nesse intervalo. Então, seria menos 3 menor ou igual a x, que é menor do que 0. E aqui na segunda linha seria a parábola. Então, teria menos x ao quadrado mais 1. Essa parábola, ela está aqui, bolinha fechada, e vai até no 3, bolinha fechada também.
Então, tem que ter igualdade nos dois lados. Então, eu teria 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Essa é a equação, a função, a lei de formação, né, perdão, da função f de x, nesses intervalos aí.